Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Vamos dar continuidade ao estudo, né? Hoje é a penúltima carta. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar a última carta, que é a carta de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Essa carta à igreja em Filadélfia, ela é o oposto da carta da semana que vem. A carta de hoje não tem nenhuma exortação, graças a Deus. Então, o culto hoje vai ser leve. Não tem bronca, né? Não tem exortação. Já diferente semana que vem. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio, é só repreensão. Não tem nada na igreja de Laodiceia que Jesus falou assim, olha, pelo menos isso vocês têm de bom. Não havia nada de bom na igreja de Laodiceia. Era a pior igreja das 7 igrejas, é a última carta da semana que vem. Então vem preparado semana que vem. Passa um gelol, porque não vai ser fácil. Mas hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje a carta à igreja Filadélfia, ela é tranquila, porque Jesus faz uma série de observações positivas a respeito da igreja. Por isso que para nós é importante compreender bem essa carta, porque é o padrão. Nessa carta nós encontramos aquilo que Deus realmente espera de cada um de nós como igreja, como pessoas, como partes do corpo de Cristo. Amém? Bom, antes da gente ler, você já encontrou aí, né? Já abriu, deixa aberto. Então eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou fazer a parte histórica hoje, depois nós vamos fazer a parte espiritual. Então, 7 cartas do Apocalipse, Filadélfia. Pode passar. Primeira coisa, vamos entender o que é a palavra, o significado da palavra Filadélfia. Filadélfia, do grego, ali tem a palavra em grego, né? Filadelfeia, que é uma palavra composta por 2 palavras. Filo, que é amor, como também ágape, é amor. Como eros, é amor, né? Ágape, amor a Deus. Filo, amor ao próximo. E o ágape, o filos e o eros, que é o amor erótico. É o amor de um homem pela mulher. Nesse caso, é filo, também amor. E adelphoi, que é irmão, né? Então, a palavra Filadélfia, ela é composta dessas 2 palavras. Sendo assim, Filadélfia significa amor de irmão ou ao irmão amado. É o significado da palavra Filadélfia. Agora, essa palavra, ela foi dada a esta cidade com um objetivo. Teve um propósito, teve um motivo para isso. E o motivo está aqui, ó. Filadélfia. Segundo a história, o nome Filadélfia foi atribuído à cidade como uma homenagem do rei Átalo II ao seu amado irmão Eumenes, né? Eu estava lendo um pouquinho a história de Filadélfia, e Átalo II, a família, eles perderam o pai muito cedo. E esse irmão, Eumenes, ele assumiu os irmãos e cuidou como se fosse o pai. Ele fez o papel do pai na família. Então, Átalo tinha um carinho muito grande por esse irmão, que era, na verdade, o pai, né? O que cuidava da família. E então, quando a cidade foi conquistada, né, ele deu o nome em homenagem ao seu irmão Eumenes. Por isso que deu o nome de Filadélfia, como se estivesse dizendo o seguinte, ó, ao meu amado irmão, que é o significado da palavra Filadélfia. Filadélfia era a rota importante para o correio imperial romano. A cidade era conhecida como a Porta do Oriente e também por estar localizada em uma região vulcânica e sofrer constantes abalos sísmicos, como a cidade dos terremotos. A história diz que no ano 17 depois de Cristo ela foi totalmente devastada. A cidade virou ruínas. Deu um terremoto tão forte que acabou com tudo. Pode passar. De origem grega,
mas com um contingente expressivo de judeus, Filadélfia rejeitou o evangelho e, juntamente com falsos judeus, lançou grande perseguição contra a igreja de Jesus, afirmando que o cristianismo era uma seita odiada por Deus. Esta cidade possuía um templo gigantesco, cujas colunas serviam como um tipo de memorial, onde eram escritos os nomes, ou faltou um S ali, né? Os nomes de todos os adeptos do deus grego Dionísio, sob a alegação de proteção e vida eterna. Esse ponto aqui é importante porque ele vai justificar um comentário que Jesus fez na carta de Filadélfia. Esse templo que foi construído a Dionísio tinha uma cerimônia em que o nome dos adeptos era escrito nas colunas desse templo. Se uma pessoa moradora daquela cidade não tivesse o nome escrito naquela coluna, ela era tida como uma pessoa maldita, que ela não tinha a proteção do deus Dionísio, ela não tinha o cuidado do deus Dionísio e ela não tinha a vida eterna. Ela era considerada uma pessoa perdida. Então, para quem morava naquela cidade, na cidade de Filadélfia, era uma vergonha, uma humilhação não ter o nome naquela coluna. Claro, obviamente, que os cristãos não aceitaram colocar o nome na tal da coluna, né? Só que com isso eles eram tratados como lixo na cidade. Eles eram considerados, os cristãos, a igreja de Jesus na cidade, que era uma igreja pequenininha, ela era considerada nada, era considerada uma coisa vulgar, né? As pessoas eram tratadas com zombaria. Então os cristãos na cidade de Filadélfia, eles eram muito humilhados. Por quê? Porque a igreja era tão pequenininha, era uma comunidade tão simples, tão pobrezinha, formada basicamente de escravos, né? Ela era desprezada pelas pessoas. Mas o templo de Dionísio, meu amigo, olha só, deixa eu mostrar aqui para você, pode passar. Filadélfia, ruínas, aqui é a entrada da cidade. Essas colunas aqui ficavam deuses, né? Eles eram muito idólatras, então tinham deuses pelo caminho todo, espalhado pela cidade, né? Que era uma parte da cidade que ficou em ruínas. Agora, essa outra parte aqui é o templo. Dá uma olhada no tamanho dessa coluna. Olha para você ver as colunas do templo de Dionísio. Olha o tamanho disso. E aqui tem duas. Aqui tem uma escavação, depois tem mais 7 ou 8 para cá. Ó. Era uma coisa assim gigantesca, uma coisa monstruosa. E nessas colunas eram colocados os nomes dos adeptos de Dionísio. Amém? Quem não tinha o nome ali era humilhado. Então, era um templo gigantesco a Dionísio, e a igreja de Jesus ali era muito perseguida, pequenininha, a comunidade sofria muito, era muito humilhada. Então, basicamente, essa é a história que envolve aí a cidade de Filadélfia. Agora, compreender o que eu falei vai te ajudar a entender agora o texto de Apocalipse. Amém? Que nós vamos ler agora. Pode passar? Carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. Então, vamos ler juntos. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, olha agora o entendimento, ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa última parte aqui, né, antes da gente começar o estudo, ela é, na verdade, um contraponto da realidade da cidade. A igreja simples, a igreja humilde, a igreja pobrezinha, aquela comunidade tão fraquinha, né, se sentiu humilhada por não ter o nome escrito naquela coluna gigantesca. Mas o Senhor Jesus conforta a igreja dizendo o seguinte: não se preocupe se o nome de vocês não estão nessa coluna feita pelos homens, ou se algum homem não escreveu o seu nome nessa coluna, porque eu pessoalmente escreverei o meu nome em você e farei de você coluna da casa do meu Pai. Amém? O que eu tenho preparado para você é infinitamente maior do que o que você vê nesse templo aí. Então é um consolo que o Senhor Jesus, Ele trouxe para aquela igreja. Amém? Bom, mas vamos aqui no versículo 7 então. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o... Quem? O santo, o verdadeiro. Por que o verdadeiro? Tem muitos deuses falsos, Dionísio era um deles, mas quem está falando agora é o verdadeiro. Que tem a chave de Davi. Que abre, ninguém fechará. E que fecha, ninguém abrirá. João está se referindo a quem? A quem? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Amém? Está falando de quem? Qual é a chave de Davi? Que chave é essa? A chave de Davi é a cruz. A cruz não está mencionada aqui, mas é ela que é a chave de Davi. Onde está escrito isso, pastor Paulo? Está escrito aqui, ó. A chave de Davi. Isaías, uma profecia, né? Deixa marcadinho aí. Vamos agora lá para Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 22. Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías. Isaías 22. Vocês acharam? Vamos ler aqui a partir do versículo 20 para fazer bastante sentido para você. Isaías 22, 20. Diz assim, olha: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim. A palavra Eliaquim quer dizer o escolhido por Deus, o levantado por Deus, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com uma faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha agora, 22. Porei sobre o seu ombro o quê? A chave da casa de Davi. Quer ver? Como eu vou provar para você que não há engano no que eu estou te falando. Aqui tem uma letrinha, não tem? Em algumas Bíblias, a maioria tem. Onde está escrita a palavra chave, não tem uma letrinha pequenininha? Qual é a letrinha da sua Bíblia? Letrinha B, né? Lá embaixo, no rodapé da Bíblia,
o versículo repete, né? 22, 22, e aí ele dá uma referência dessa chave. Onde está? Qual é? Apocalipse 3, significa dizer o seguinte: essa passagem que nós estamos lendo em Isaías é a mesma passagem que nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Então eu posso afirmar para você com segurança que a chave da casa de Davi foi colocada sobre o ombro do escolhido de Deus, foi colocada sobre o ombro do Senhor Jesus. E o que é que foi colocado sobre o ombro dele? A cruz, né? 22, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Fechará, ninguém abrirá. Olha agora, fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Diga graças a Deus. Então, a cruz é a chave. É a chave do céu. Por que é a chave do céu? Né? Por que é a chave do céu? Porque é através da cruz que o céu se abriu para nós. Através do sacrifício de Jesus que o céu se abriu para nós. Nós não vamos para o céu, nós não vamos ser salvos, nós não vamos para a eternidade porque nós somos bons, porque nós somos santos. Ele é santo. Nós não vamos ser salvos porque nós somos verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Nós não vamos para o céu porque nós temos a chave. Não. A cruz é a chave. O sacrifício de Jesus é a chave. Foi a morte de Jesus que nos abriu a porta do céu. O fato de Jesus ter morrido por nós e descido ao inferno no nosso lugar, nos colocou dentro do reino dos céus. Então, porque eu creio em Jesus, é que eu sou salvo. A cruz abriu a porta. O sacrifício da cruz é que abriu a porta do céu para cada um de nós. Diga graças a Deus. Amém? Então, guarda isso no seu coração. A chave que abre a porta da eternidade não é minha, mas é a chave do Senhor. É a cruz que Ele suportou no nosso lugar. Diga graças a Deus. Muito bem. Então, vamos voltar lá. Apocalipse 3. Vamos lá. Agora o versículo 8. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti. Algum problema aí, gente? Alguém se perdeu? Está tudo certo? Então tá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Por que essa mensagem? Porque essa mensagem, a igreja era tão perseguida, a igreja era tão humilhada, e eles tinham medo que em algum momento o evangelho não pudesse ser pregado mais naquela cidade. Mas o Senhor Jesus disse assim: olha, eu abri essa porta para vocês e ninguém vai fechar ela. Mesmo com toda a perseguição que vocês sofrem, a porta vai continuar aberta. Porque eu abri e ninguém fecha ela. Amém? Aí diz assim, olha, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Deixa eu ler de novo. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos ver aqui, ó, força. Aqui no telão, ó. Força. Do grego, dunamis. É a raiz da palavra dinamite. Ela é escrita dinamis. Né? Nós pronunciamos dunamis, que é a transliteração fonética da palavra. A palavra dinamis é a raiz da palavra dinamite. Explosão, força, poder. Né? É a raiz da palavra. Significa poder ou ações poderosas. Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, que tens pouca força, era uma igreja muito simples. É uma igreja que não tinha expressão social. Era uma igreja que ela não tinha, dentro daquela sociedade, ela não tinha força nenhuma. Ela era tão pequenininha que ela era quase inexistente na cidade. Você sabe que hoje em dia as igrejas têm poder. Né? Você sabe que tem igrejas por aí que acabam... O Brasil, muitas decisões políticas do Brasil, quem define são as igrejas hoje. O povo evangélico, graças a Deus por isso. Não é?
A igreja tem um certo poder, diferente dessa igreja aqui. Não tem poder nenhum. Ela era tão pequenininha, formada por escravos, formada por gente tão simples que ela não tinha expressão nenhuma, ela não era respeitada em lugar nenhum. Ela não tinha nenhum poder. O poder aqui não é o poder de cura, o poder de libertação, não. É o poder de se projetar, de se impor na sociedade. Ela não tinha esse poder. Ela tinha que chorar calada. É ou não é? É como aquela criança que a mãe dá uma sova nela e fala assim, engole o choro. A igreja era mais ou menos assim. Ela era tão coitadinha, era tão fraquinha, que ela apanhava e tinha que engolir o choro. Ela não tinha como se defender, não tinha como se expressar, ela não tinha onde buscar os direitos dela, porque ela foi tolhida de todos os seus direitos. Era uma igreja fraca. Porém, ela era fraca aos olhos dos homens. Mas o que a Bíblia diz aqui? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Então, qual era a força dela? Era guardar a palavra. Não só ouvir, não só conhecer, mas ela guardava a palavra e não negou o nome de Jesus. Então, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a perseguição, mesmo com todas as lutas que ela enfrentou, ela guardou a palavra de Deus, ela confiou na palavra de Deus até o fim. Ela não abandonou a palavra de Deus e, diante das dificuldades, não negou o nome de Jesus. Nega Jesus e se prostra para Dionísio. Não vou fazer isso. Eu morro, mas não me curvo a esse Deus de pedra. Não me curvo. Porque o meu Deus é vivo. Não me curvo a deuses de pau, de pedra, de metal e de papel. Então, até o fim, eles guardaram o nome de Jesus. Amém? Aí diz assim, olha. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Havia um contingente muito grande de judeus em Filadélfia. E eles se uniram aos pagãos, aos adoradores de Dionísio, contra a igreja. Jesus fala que eles eram falsos judeus. Porque se eles fossem judeus verdadeiros, eles jamais ficariam do lado dos idólatras. Mas ficaram do lado dos idólatras, contra a igreja de Jesus. Mas Jesus falou para eles assim, não se preocupa não. Vai chegar um dia que esses falsos judeus, esses que fazem parte ali da sinagoga do Satanás, do Dionísio, um dia eles vão vir e eles vão se prostrar diante dos pés de vocês. E eles vão reconhecer que aquela igrejinha desprezada, aquele povo que era caluniado, aquele povo que era humilhado, aquele povo que era perseguido, que eles eram tidos como odiados por Deus, um dia eles vão saber que eu amei vocês. Um dia eles vão saber que vocês eram meus amados. Amém? Diga graças a Deus. E tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, uma profecia. Aqui, prostrar-se a seus pés, Isaías 60. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 14. Vamos ler o 14 e o 15. Isaías 60, 14 e 15. Quem achou, diga amém. Mas antes da gente ler esses dois versículos, eu queria que você abrisse no capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, 1. A gente vai ler o 60, 14 e 15, mas eu quero ler o 61 aqui, só o título. Qual é o título na sua Bíblia? A glória da nova Jerusalém. Qual é a nova Jerusalém? É a mesma Jerusalém que nós vamos ler no finalzinho, que é a Jerusalém da visão de João, que ele vê a cidade santa descendo do céu, no novo céu e na nova terra, para ser a nossa morada eterna com Deus. Amém? Então veja, o
que o profeta Isaías está falando é que vai chegar um dia em que irão reconhecer que somos amados por Deus, na Nova Jerusalém. O que o apóstolo João está dizendo para eles? Igreja, fique tranquila. Todos esses que perseguem vocês, que se dizem judeus e não são, um dia, na Nova Jerusalém, eles irão se prostrar e vão reconhecer que eu amei vocês, que vocês eram os meus amados. Olha o que diz o versículo 14 e 15. Diz assim, olha. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos do que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus, quer dizer, vão bater a cabeça no teu pé. Todos os que te desdenharam, chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Então, o que o Senhor Jesus está falando para a igreja, lá na visão de João, são as mesmas palavras que o Espírito Santo falou para o profeta Isaías aqui no ano 800 a.C. Está se cumprindo, está se confirmando aquela profecia. Amém? Que aquela igreja perseguida, humilhada, desprezada, caluniada, que não tinha direito a nada, e todos aqueles que um dia se levantaram contra ela, perseguiram ela, humilharam ela, achavam que ela era odiada por Deus, um dia, lá na frente, eles vão se prostrar e vão dizer, nós perseguimos vocês e vocês eram amados de Deus. Nós nos curvávamos ao Dionísio e tínhamos o nosso nome lá na coluna do templo dele. E vocês eram amados por Deus e hoje o nome de vocês está escrito no templo de Deus. Hoje vocês são a coluna do templo de Deus. Amém, pessoal? Essa mensagem ela é muito confortante para nós, para a igreja. Amém? Porque muitas vezes nós, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, como uma instituição que procura levar o evangelho adiante, nós somos perseguidos. As pessoas não costumam olhar a igreja com os bons olhos. As pessoas olham para a igreja e acham que as pessoas que frequentam uma igreja evangélica são gente de pé descalço, gente que não tem estudo, gente que não sabe de nada, gente ignorante, gente fanática. É isso que eles pensam da gente, não é? É isso que eles pensam. Povinho, Zé Povinho. Não tem problema não. Eles se acham muito inteligentes, mas um dia, esse povo que está por aí perdido, fazendo tudo o que o diabo gosta e ainda perseguindo aqueles que são de Deus, um dia eles vão dobrar o joelho deles e eles vão ter que admitir que nós éramos amados de Deus. Porque enquanto eles faziam a vontade desse mundo, nós estávamos preocupados em fazer a vontade de Deus. Amém? Tudo tem a hora. Quando vierem perseguições, quando sua família se levantar contra você, quando pessoas se levantarem para apedrejar você, quando pessoas zombarem de você, quando pessoas rirem de você, não se preocupa não. Tudo tem sua hora. Amém? A glória deles é momentânea, mas a que Deus está preparando para nós vai ser eterna. Amém? Eles podem até ter o nome deles na coluna de Dionísio, mas um terremoto vai derrubar todas as colunas, como derrubou de Filadélfia. Mas a nossa coluna, ninguém derruba. Diga graças a Deus. Vamos voltar lá, Apocalipse 3. Vamos ler de novo o nome, que é muito bonito, eu quero ler de novo. Diz assim, olha. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E aqui João está falando da grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Vamos ver aqui de novo, aqui no telão, olha. Perseverança.
Pastor, o que é essa perseverança, né? Guardaste a palavra da minha perseverança. O que significa isso? Perseverança, do grego, pomoné. Na garganta aqui, ó. Pomoné. Significa resistência. Propriamente em meio às tribulações. Resistência. Essa palavra, pomoné, ela tem assim uma ilustração muito bacana no original grego. Porque ela é uma imagem de uma pessoa que está num hospital, muito doente, desenganada pela medicina, mas por alguma razão aquela pessoa não morre. E os médicos diziam assim, olha, eu não sei como essa pessoa está viva. Humanamente falando, ela não poderia estar viva. E essa pessoa está viva, não morre. Não morre. Resistência. Então, a imagem que o escritor bíblico ele quis trazer através dessa palavra é o seguinte: não importa, você pode estar pisado, machucado, ferido, ninguém pode não acreditar, mas você vai resistir. A igreja sofreu muito. Segundo a palavra que foi aqui usada, a igreja de Filadélfia sofreu muito, ficou na UTI. E mesmo assim ela resistiu. E mesmo assim aquele povo que foi humilhado, perseguido, eles aguentaram firme, eles perseveraram, eles resistiram, eles não se entregaram, confiaram até o fim. Estava tudo perdido aos olhos do homem, mas eles não desistiram e confiaram que Deus daria a vitória. E o Senhor Jesus disse, a porta que eu abri, ninguém vai fechar. Diga graças a Deus. Então, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Perseverança, quer dizer, mesmo em face à morte, não desistiu de continuar confiando em Deus. Amém? Diz assim mais aqui na Bíblia. Versículo 11. Vocês estão acompanhando, pessoal, bem? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. Mas o que eles tinham, gente? Povo pobrezinho. Uma igreja, uma comunidade tão simples. O que eles tinham? Eles tinham o mais importante. Eles tinham o mais importante. Jesus falou assim, ó, guarda o que você tem, para que ninguém tire a coroa da vida de vocês. Vocês guardaram a minha palavra e perseveraram nela. Amém? Vocês não negaram o meu nome. Guarda isso com vocês. Porque aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém? Você pode não ter muita coisa. Você pode não ter muita coisa. Você pode ser um membro da igreja simplesinho. Mas talvez você tenha uma coroa da vida guardada para você que você não imagina a riqueza dela. Porque você guardou o mais importante. O que você guardou? A palavra. A palavra da perseverança. Você não se abateu diante das dificuldades. Você guardou a palavra de Deus dentro de você. Você confessou o nome de Jesus aonde você foi. Você nunca negou o nome de Jesus. Isso é uma riqueza muito grande aos olhos de Deus. Amém? Talvez, né, você poderia ser uma pessoa assim muito conceituada na sociedade. Né? Doutor fulano, doutora fulana. Não é? Mas talvez, doutor aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Sim ou não? Não importa o que nós somos aos olhos das pessoas. Para nós o importante é que nós somos aos olhos, e para Deus o valor está justamente aí, em você não ser apenas um frequentador de igreja, uma pessoa que tem nome de cristão. Para Deus não tem muito valor você falar assim, olha, eu sou cristão há 50 anos, né? Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou obreiro. Ah, porque eu sou o membro mais antigo da igreja. Isso não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Se você não estiver guardando, vivendo a palavra, perseverando, levando o nome de Jesus aonde você vai. Isso sim para Deus é importante. O nosso título, o tempo que a gente tem de igreja, ou o fato de pertencer a uma igreja, ou o fato de ser uma pessoa importante na sociedade, isso aos olhos de Deus não tem nenhum significado. O importante é guardar a sua palavra. Diga graças a Deus. Amém? Então, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua.
coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos ler essa última passagem? Apocalipse, capítulo 20, aqui mesmo, né, nesse livro, no finalzinho, capítulo 20, versículo 9, 10, 9 e 10. A Nova Jerusalém. Acharam, né? Diz assim, olha, então, essa é a visão do apóstolo João. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia da onde? Do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Diga graças a Deus. Quem é a noiva? A igreja é a noiva, não é? A igreja é a noiva que está aguardando o seu noivo chamar. Lembra a passagem das 10 virgens? Vem o noivo! E as virgens se levantaram e foram ao encontro. 5 tinham azeite, as outras 5 não guardaram azeite. 5 foram para o noivo, 5 ficaram para trás. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, que vamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus. Então, não importa se sofremos perseguições, não importa se nós somos bem vistos na sociedade, o que importa para nós é saber que Deus se agrada de nós. E essa carta de hoje, ela mostra exatamente isso. Gente, resumindo tudo isso, essa carta, Filadélfia, ela mostra uma coisa. O importante para Deus é o quanto nós temos guardado, vivido e praticado a sua palavra. Amém? É isso que é o importante para Deus. Porque se você procurar viver e guardar a palavra de Deus, eu tenho certeza que o seu estilo de vida vai ser o estilo de vida que agrada a Deus. Porque quem guarda a palavra de Deus vive bem com o próximo, vive bem com os estranhos, vive bem em sociedade, vive bem na igreja, vive bem. Por quê? Porque onde você for, você vai fazer com que a vontade de Deus, a palavra de Deus prevaleça nas suas atitudes, no seu comportamento e no seu caráter. E isso é guardar a palavra de Deus. Então, essa igreja, ela era mal vista na sociedade. Era uma heresia odiada por Deus, mas era amada por Deus. Porque guardava o mais importante, porque guardava a palavra, a noiva do Senhor. E nós somos essa noiva, a igreja é essa noiva. Você que tem procurado viver a vontade de Deus na sua vida, você faz parte dessa realidade. Amém? E um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém, a cidade santa, para estarmos eternamente com o nosso Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.